Olá, vamos dar início a mais um estudo da Casa Espírita Amor e Luz. Fechemos nossos olhos. Nesse momento, gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de conhecer os ensinamentos do Cristo, de conhecer essa doutrina que vem nos esclarecer, que vem facilitar o nosso entendimento para com os seus ensinamentos, para que possamos compreender cada parte da sua doutrina aqui deixada, e principalmente do mandamento maior, que é o amor. Amor ao próximo, a nós mesmos e, acima de tudo, amor a Deus. Que possamos a cada dia buscar viver de acordo com esses ensinos. Que assim seja. Bom, hoje eu vou iniciar contando uma historinha. Dizem que teve um professor que, ao observar a atitude de seus alunos, ele resolveu dar um experimento, uma atividade para eles. Ele pediu que na próxima aula todos pudessem trazer uma sacola cheia de pedra de diferentes tamanhos. No dia seguinte, os alunos chegaram sem entender o que estava acontecendo. Ele pediu que as pedras fossem retiradas da sacola e que em cada pedra eles escrevessem o nome de alguém que eles tivessem mágoa, rancor, inveja ou ciúme. E a pedra deveria ser escolhida de acordo com o tamanho do sentimento. Quanto mais mágoa eu tivesse, maior deveria ser aquela pedra que eu escolhesse. E assim eles procederam, naquela euforia, foram escrevendo, escolhendo às vezes uma menor, outra maior. No final do dia, o professor pediu que eles voltassem a pedra para a sacola e que ele iria dar as instruções. Ele disse que cada um deveria carregar junto a seu corpo por todos os lugares que eles fossem, seja dia ou seja noite, aquela sacola. E assim eles fizeram. O professor ainda disse que, se eles conseguissem resolver o problema com alguma daquelas pessoas, eles poderiam tirar aquela pedra. Porém, se alguma daquelas pessoas fizesse mais alguma coisa que eles se sentissem ofendidos, teria que trocar a pedra por uma maior. E se uma nova pessoa os ofendesse, deveria ser incluído mais uma pedra na sacola. E os dias foi passando. Com o passar dos dias, aquela sacola foi aumentando cada vez mais. Alguns já até saíram da sala de aula grandes. E eles foram ficando exaustos e começaram a mostrar seu descontentamento. Porque alguns estavam sendo privados de alguns movimentos, já não eram possível com aquela sacola. Outros perceberam que, preocupados com a sacola e não deixar ela para trás, perderam momentos importantes da sua vida, deixaram de prestar atenção em momentos importantes. E alguns já apresentavam ferimento devido ao peso e as pontinhas, algumas pedras eram pontiagudas e foram machucando eles. Com todos esses encontros, eles pediram uma reunião com o professor e relataram que eles já não aguentavam mais carregar aquele peso morto, que os ferimentos já estavam incomodando muito e que então que eles não conseguiam mais suportar aquela situação. O professor, que já aguardava ansioso por esse momento, lhes falou com muita sabedoria. Essa experiência
foi criada para lhes mostrar o tamanho do peso espiritual que a mágoa, a inveja, o rancor ou o ciúme ocasionam. Quem mantém esses sentimentos no coração perde precioso tempo na vida de prestar atenção nos fatos importantes. E além do que, quando a gente alimenta tudo isso dentro da gente, muitas vezes a gente desencadeia algumas enfermidades por consequência desses sentimentos. Esse é o preço que a gente paga se a gente quiser manter essa dor e esses sentimentos negativos dentro de nós. Agora, a escolha é nossa. Ou a gente joga essas pedras fora, resolve esses problemas, ou a gente continua a manter diariamente, desperdiçando as nossas forças ao carregá-las. Porém, se a gente busca pela paz íntima, a gente tem que começar o mais rápido possível a descartar essas pedras do nosso caminho. E é com essa historinha que faz uma analogia com as nossas vidas, porque a gente tem carregado sacolas muito pesadas com sentimentos negativos diariamente. E são esses sentimentos que a gente vai falar hoje, em especial a mágoa, mas a gente vai falar de uma forma diferente. Hoje a gente vai tentar olhar a função luminosa da mágoa, porque seja qual for a dificuldade que a gente enfrenta, né, como foi citado outros sentimentos ruins aqui, é preciso que a gente elabore ele dentro de nós. E o livro que nós estamos estudando é Jesus, a inspiração das relações luminosas. Ele foi escrito por Hermance Tufo e psicografado por Vanderlei Oliveira. Esse livro, ele fala do autoamor, que é a garantia mais sólida para a construção de relacionamentos luminosos. E esse capítulo, especificamente, ele vem nos falar da função luminosa da mágoa. E a Hermance, ela compara a ecologia da natureza, na qual cada ocorrência tem uma função, ela visa um equilíbrio. A chuva, ela vem regar, o ozônio vem nos proteger, o sol revitaliza, os predadores equilibram o sistema, os insetos polinizam, visando a continuidade das espécies. E assim, eles vêm nos falar que os sentimentos na ecologia emocional também tem função corretiva. Ele vai ajudar que nós nos conheçamos melhor para buscar o nosso equilíbrio interior. A frustração, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho e a mágoa, eles foram nos mostrados como sendo ruins, não só tóxicos. Quando não sabemos, eles só são tóxicos quando a gente não sabe da sua função luminosa. E muitas vezes a gente olha para eles simplesmente como algo ruim. E muitas vezes a gente nem olha para eles, a gente tenta, para nos proteger, a gente finge que não se magoa, o que é pior ainda. E hoje o convite é para que olhamos para a mágoa, porque a mágoa tem duas funções emocionais e psíquicas. A primeira delas é revelar algo sobre você que está difícil de aceitar. E a segunda função é desiludir sobre o que você pensa a respeito de quem te ofendeu. Na primeira delas, que é revelar algo que a gente está difícil para a gente aceitar, o mais comum é que a gente entenda que a gente idealiza as pessoas esperando demais delas, muito mais do que elas podem nos dar.
A gente cria expectativas muito altas em relação do outro. E por isso a gente se sente ofendido quando ele não consegue se corresponder com a gente. Esse é o aprendizado mais comum, saber que a gente está tendo expectativas altas demais. Mas a gente também, a dor da mágoa, ela nos mostra que muitas vezes a gente não está sabendo falar não. E quando a gente faz uma coisa que fere a nossa intimidade, sem respeitar o nosso limite, porque respeitar o nosso limite é alto amor, viu, gente? Não tem nada de ruim eu saber falar não, quando aquilo vai me magoar. E se me magoa, muitas vezes eu sinto que a pessoa está me explorando, que a pessoa está sendo abusada comigo, quando eu simplesmente poderia ter falado não. Era só um simples não. E o segundo tópico, que é desiludir sobre o que você pensa a respeito de quem te ofendeu. Olha a palavrinha, desiludir. Se eu vou desiludir é porque eu me iludi em relação ao outro. Eu criei aquele ser encantado, cheio de qualidades, sem defeito nenhum. Nós temos muita qualidade, sim. Cada um de nós temos as nossas qualidades. Mas juntamente com ela, nós temos os defeitos, que são aquele lado nosso que a gente ainda não conseguiu lapidar. E o outro é a mesma coisa. Então é preciso que eu me perdoe, mas é preciso que eu entenda o outro, de como o outro é, sem criar expectativas. Se eu crio expectativas demais em relação a ele, eu quero que ele seja sempre mais, que ele seja sempre melhor, né? E que qualquer coisa que não se encaixar naquele modelo idealizado, naquele modelo sonhado, eu me sinto mal. Mas é preciso que eu entenda que o outro, ele não é ruim por isso não. Muitas vezes eu fico magoado, fico chateada com o outro. Às vezes ele é até melhor do que eu sonhei. Mas ele é do jeito dele. Ele não é igual eu sonhei, igual eu idealizei. Para isso, é preciso que a gente passe a observar, sem julgar. Só que nós julgamos o tempo inteiro. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa que descansa todo dia depois do almoço, dorme um soninho meia hora. Aí eu falo, fulano é preguiçoso demais, olha lá, todo dia tem que dormir depois do almoço. Mas eu não sei o quanto ele já trabalhou. Ele pode ter trabalhado muito mais do que eu durante esse tempo, da hora que o dia nasceu até agora. Então, o que eu posso falar é, fulano dorme um soninho de 20 minutos após o almoço. Isso eu observei sem o julgamento. E isso acontece com as intenções. Às vezes você está falando uma coisa, você está achando que é para o bem da pessoa, a pessoa deturpa a sua intenção e já se sente magoado, porque você não fez da forma que ela sonhou, ou ela não fez da forma que você sonhou. E é preciso que a gente olhe todos esses detalhes, porque quando a gente começa a ver a função luminosa da mágoa, que a mágoa é um sinal de alerta. Quando eu estou com febre, o meu corpo não está querendo me dar um alerta de que algo não está muito bom? Pois é, quando eu estou magoado com alguém, talvez seja simples, talvez não, é um alerta de que tem algo que não está bom, que eu estou criando expectativas demais, que eu estou deixando de dizer não, que eu estou me achando e que eu posso muito mais do que as outras pessoas e por isso acho que não tá bom a forma que eu estou sendo tratada. São coisas que a gente tem que trabalhar um pouquinho a cada dia para melhorar isso dentro de nós, para que a gente possa elaborar.
E na medida que a gente vai conhecendo, entendendo essa função luminosa da realidade, a gente deixa de fantasiar os nossos relacionamentos com a família, com os colegas, com os amigos, com os nossos parentes, com os nossos companheiros. E quando a gente deixa de fantasiar, a gente começa a viver a beleza da realidade. A gente vive o que é real. Se a gente transforma essa mágoa numa dor que corrói o coração, é porque a gente ainda não entendeu a sua função. Mas a mágoa, ela dói tanto, que Deus não permitiria que a gente sentisse se ela não tivesse uma função edificante. Quando a gente começa a entender essa beleza que é a função luminosa da mágoa, a gente começa a entender a beleza e a grandeza de Deus na nossa vida, a gente começa a ver que todas as pecinhas têm uma razão de ser. E se a gente atolar nessa conduta e ficar carregando aquela sacola bem pesada e decidir que ela vai ser da nossa vida, a gente vai viver uma vida enfermiça, só cobrando dos outros, só reclamando, querendo vingar, e aquilo até a boca amarga, né? De tão mal que faz. As pessoas e as coisas, elas não são como a gente sonhou. Elas não vão acontecer dentro dos padrões da nossa expectativa. E é preciso que entendamos que é a nossa expectativa. Se a gente tiver esse olhar de observar e apreciar a realidade, muitas vezes vai ser muito melhor do que a nossa expectativa. Mas a gente tem que estar aberto, com o coração esperando por algo novo. Se a gente for humilde o suficiente e uma pessoa disposta a entender o melhor sobre nós mesmos, a gente vai concluir que o problema da mágoa é nosso e não do outro que você idealizou. E é dessa forma que a gente vai extrair de nós e do outro o melhor que existe. A gente vai vivendo com mais leveza, sem amarras pesadas. A gente vai curando a nossa arrogância e de pensar que as pessoas e o mundo à sua volta estão à sua disposição, que eles têm que cumprir aquilo que você sonhou. Isso não existe. Cada ser tem a sua própria história. A gente é que vai aproveitar o melhor que aquele ser tem que mostrar para nós, o melhor de cada situação. E quando a gente começa a entender essa função luminosa, que a gente vai conhecendo que esse problema tá em nós, a gente encara as nossas sombras, a gente vai percebendo que o verdadeiro ato de perdoar é reconhecer essa parcela sombria de ilusões da nossa dor, da dor que nós estamos vivenciando. E aí sim, a gente está pronto para o perdão, porque a gente conseguiu enxergar aquela sombra, trabalhar em nós para que a gente possa limpar o nosso coração. E a gente começa a ver Deus por trás do véu das experiências dolorosas de nossa vida. A gente começa a ver a grandeza dele, a grandeza do ensinamento. A gente precisa limpar o nosso coração. Irmã-se disse o seguinte, para encerrar, ela nos convida a libertar-se. E eu vou ler para que a gente não perca nada desse último parágrafo, que ele é bem bacana. Liberte-se. Perdão é algo bom para o seu coração e não uma decisão para com o outro. Perdão não é com o outro. Perdão é algo que acontece dentro de você, limpando o lixo que o outro depositou em seu coração,
mas sempre consciente que foi você quem permitiu que esse outro jogasse esse lixo onde não devia, abrindo as portas da ilusão para que ele ali entrasse, dessa forma que te machucou. Então, o que a gente aprende com isso? Eu tenho que ver o outro como ele é, sem grandes expectativas, mas nem por isso deixando de ver a beleza que há em todo mundo. A gente tem que buscar enxergar o melhor que tem em cada um de nós. Porque os nossos piores inimigos não estão fora da gente, não. Eles estão aqui dentro. E é com as dificuldades da vida, através das nossas dores, das nossas emoções, que a gente aprendeu o que era amar e agora a gente está ressignificando, que são alertas que o nosso corpo dando, que a nossa parte psíquica, a nossa parte emocional precisa ser cuidada com mais carinho. E é essa a lição de hoje, que a gente tem que aprender que mesmo as dores e os maus sentimentos, eles trazem algo de bom para a gente. Eles têm uma função luminosa, eles vão clarear algo dentro de nós que nós precisamos aprender. Bom, gente, esse era o recadinho de hoje, o estudo desse livro, que é belíssimo, né? E que a gente consiga cada dia mais trabalhar esse auto-amor dentro de nós. Para encerrar, vamos fechar os nossos olhos e pedir a Jesus e aos benfeitores, amigos, que nos ilumine, que possamos a cada dia mais estudar e compreender as lições de Deus na nossa vida. Entender que a cada momento há algo que possa ser aprendido. Entender que no outro há o que de melhor a gente possa enxergar. Aprender a ver a beleza do outro naquilo que ele é, sem precisar fantasiá-lo, sem precisar iludir-se. Que assim seja.